A questão é que Deus chamou o nosso querido apóstolo e colocou uma chama missionária no coração dele, né? Olhei para ele, né? Jovem, Deus está bênção para você. Você vai ser um grande homem de Deus. Quando ele despertou para abrir a obra e cresceu a obra, era muita alegria, né? E quando ele levantou a mão dele, eu não vi a mão dele, eu vi aquela mão clara, aquela mão alva e aquele brilho. Quando ele chegava, que ele levantava a mão assim, o pessoal não via ele no altar, não. Via um anjo de branquinho e nas mãos dele assim, era uma bola de fogo que aquilo fluía dentro da igreja. Assim. Muita gente chegou a ver isso. Rua Afonso Pena, esquina com Rua Santana, centro da cidade de Três Pontas, aqui em Minas Gerais. O lugar onde hoje abriga o cartório eleitoral da cidade, um dia teve as suas portas abertas para receber a Casa da Bênção de Deus. E foi aqui que o jovem Jair de Oliveira, aos seus 16 anos, teve o seu primeiro contato com o Evangelho e com o poder de Deus. Ele foi liberto, salvo. E neste lugar, neste endereço, ele dá os seus primeiros passos rumo a um grande ministério, como um diácono, cuidando dos bancos, da limpeza, dos banheiros, expulsando os primeiros demônios, curando os primeiros doentes, antes mesmo de descer as águas do batismo. E o pai dele? Meu pai também no começo era contra. Muito contra. Esses mais antigos, né? Criados na católica, não podia mudar. Engraçado que mesmo ele tão novo, ele firmou, ele tomou a decisão. Por Deus mesmo, né? Porque novinho, podia virar a cabeça, mexer com outras coisas. Seguiu a Jesus, a igreja, né? Jair tinha 16 anos, eu tinha 14, e aqueles hinos, aqueles corinhos de fogo começou a nos atrair e nós passamos a frequentar o tabernáculo de Jesus. Mas existia a rua que ficava lá de fora. Não tinha como entrar, porque não cabia. O programa de rádio chamava o pessoal. Aí o pessoal vindo na concentração das 3 horas, enchia aquele bairro ali, aquela coisa. E ele tinha também um programa ao meio-dia na Rádio Clube de Três Pontas. Foi uma explosão. Três Pontas e toda a região do sul de Minas vinham para ouvir João Batista. Estamos de frente da Rádio Clube de Três Pontas, porque aqui um dia a voz tímida do jovem Jair de Oliveira se fez ecoar pelos 4 cantos da região. O que mal se sabia é que um dia esta mesma voz seria levada a outros estados, a outros países, através do rádio e da televisão. Saindo agora de Três Pontas, estamos indo para Varginha, cidade onde o jovem pregador iria conhecer o que é sofrer por amor a Cristo. Vamos lá conhecer um pouquinho dessa história? Nós fomos para Varginha, para abrir também Varginha, mas aí aconteceu que nós tivemos muita perseguição da polícia, de igrejas, aí eles prenderam o Jair. Onde imaginar que no Brasil um dia alguém pudesse ser preso por pregar o Evangelho e libertar os oprimidos das garras do diabo e curar os doentes? Pois foi isso que aconteceu aqui em Varginha, Minas Gerais. Aqui nessa delegacia,
o jovem Jair de Oliveira, junto do seu pastor João Batista, foram arrastados para cá, acusados de charlatanismo, curandelismo. Por aqui viveram dias de humilhação, de sofrimento. E o maior sofrimento foi o jovem Jair vendo as lágrimas do seu velho pai ao ouvir palavras de afronta do próprio delegado, dizendo a ele: o senhor está vendo o seu filho escolher o caminho do crime, mas não era. Era o caminho do amor pelos perdidos. Mas, amigos, esta prisão em Varginha era apenas o começo de outras perseguições que viriam. Era o discipulado prático de uma vida entregue ao Evangelho que iria alcançar as multidões. Assim que libertou ele, nós tínhamos marcado um batismo de 25 pessoas. Mas aí ele chegou na minha casa, 7 da manhã, veio de Três Pontas, e falou: eu quero ser batizado. Aí eu falei para ele: mas o batismo está marcado. Não é para batizar hoje, está marcado um dia aí. Ele falou: não, mas eu tenho que batizar hoje. E falou assim: se Jesus voltar, como é que eu vou fazer sem batizar? A primeira lembrança que nós tivemos quando o apóstolo Jair esteve lá em casa, por volta do finalzinho dos anos 60, foi uma alegria muito grande recebê-lo em casa, ainda jovem, ainda recém-convertido, mas já com um chamado. Deus já tinha marcado ele para um ministério. Nosso pastor José Roberto, então, falando que ele tinha, o apóstolo Jair tinha um chamado para o ministério e que ele estava ali para receber orientação. O então apóstolo Doriel de Oliveira levou ele para a oração, eles oravam o dia inteiro, parte da noite, e recebeu muitos aconselhamentos, e ali ele começou a desenvolver um ministério. Hoje é o nosso atual apóstolo Jair de Oliveira, e é uma grande satisfação de relembrar este fato, aquele jovem recém-convertido, jovenzinho ainda, e é muito bom falar deste grande homem de Deus. O cenáculo foi o local onde os primeiros discípulos tiveram a sua experiência com o poder do Espírito Santo para serem pregadores do Evangelho. Aqui em BH, bem ao lado da Praça Raul Soares, eu estou de frente do apartamento onde morou o nosso querido apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth. E foi aqui que o nosso garoto Jair de Oliveira, 16 anos de idade, viveu uma das suas maiores experiências, o batismo com o Espírito Santo. A primeira vez foi na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, no apartamento, na época, missionário Doriel de Oliveira. E o apóstolo entregou ele para mim. Só Wilson, toma conta desse moço lá. Leva com você. É muito tímido ele, magrinho, entendeu? Ele que foi batizar com o Espírito Santo, entendeu? Ele não é batizar com o Espírito Santo ainda. Aí nós fomos orar, né? O Sadial representou ele para mim, vamos orar, né? E ele foi batizado com o Espírito Santo já aí. Aí ele veio para Santa Luzia. De lá eu mandei para a cidade de Vespasiano. Salãozinho feioso, pequeno. Ele dormia lá em cima dos bancos. E orava, e jejuava, e chorava dia e noite. Eu fiquei 3 dias orando para Deus dar um sinal da profecia que eu ouvi. 3 dias. Nesse período, o que eu faço? Eu preparo a cidade de Santa Luzia, está lá o Jair, Getúlio de lá, Getúlio Cota. Aí ganhei consagração de 9 da manhã a 9 da noite. Só, gente, eu é 3 dias e 3 noites, vocês não é obrigado. Aí o Jair topou, vou fazer também 3 dias e 3 noites. E pegou 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber. E quando orava sobre Lafayette, Jair chorava igual uma criança, a favor de Lafayette. Vou chorar mesmo.
e clamou a favor das almas e falava: a alma, Jesus está perdida lá, Senhor, são vidas, são almas, e chorava em voz alta, Jair. Deu lá para Lafayette. Aí terminou nossos 3 dias, lá no Juiz de Fora. Era junho de 1970. Foi 29 de novembro. Eu mandei para Lafayette. 6 banquinhos feios, sem encosto, porta-bíblia feio, despachei no trem, meu. Foi embora daí, entendeu? É assim que começou Lafayette. Estação de Ferro Central do Brasil, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Famílias inteiras mudadas, pessoas curadas, libertas e muito mais que isto. O Evangelho sendo pregado e formando homens e mulheres que um dia seriam espalhados por todo o país e outros países, filhos desta terra, filhos deste ministério, com apenas meia dúzia de bancos, 10.000 panfletos e a fé de alugar um salão para pagar esse aluguel com 30 dias de vencido. Tudo começou nessa estação de ferro e daqui nós iremos conhecer o primeiro salão, Rua dos Inconfidentes 92, bairro Fonte Grande. O resultado desse trabalho só a eternidade há de revelar. Rua dos Inconfidentes, número 92, bairro Fonte Grande, o endereço dos milagres, das curas, das libertações, o primeiro endereço da Casa da Bênção em Conselheiro Lafayette. O jovem Jair de Oliveira, aqui, iniciou a história desta grande obra nesta bela cidade, em Minas Gerais. Na época, eu era funcionário público, eu trabalhava em Gari, varrendo rua, e encontrei um folheto sobre o bueiro, e li aquele folheto e senti convidado e fui até o encontro ali na Casa da Bênção. Quando eu cheguei lá, encontrei com o evangelista João e, na época, o evangelista Jair de Oliveira. E eu trabalhava em casa de família, achei um folheto debaixo da porta. Aí eu já cheguei aqui, já fui para a igreja, saí escondido, né? Porque o Jande falava que eu estava atrás de homem, o papai não queria que saísse, não sabia o que era. Mas a minha mãe saiu, pulava a cerca de bambu, mas ela ia para a igreja e eles ficavam aí. Eu aprendi muita coisa com ele, muita coisa. O Jair, quando chegou aqui com 17 anos e pouco, eu completou 18 anos aqui, e as pessoas chamavam ele de senhor. Tudo que ele estava pregando foi na véspera da Semana Santa, que tudo que estava na Bíblia, ele já estava pregando. Ele não estava fazendo nada demais. Era a palavra de Deus, mas eu acho que eles não estavam entendendo. Ali que ele foi preso, no dia de quarta-feira. Justamente o dia que eu não fui. Foi um baque, né? Muita gente gostaram, né? Porque diabo, né? A igreja começou a orar, né? Ele, para mim, é um exemplo maior. Continua sendo até hoje. Mais uma prisão arbitrária, desta vez em Conselheiro Lafayette. Exatamente aqui, no presídio municipal da cidade, hoje o Museu Antônio Perdigão, Jair de Oliveira foi lançado aqui nesta cela, a égua, e aqui ele foi trancafiado. Momentos de pavor, de desespero, de sofrimento, mas acima de tudo,
momentos de alegria por sofrer e ser perseguido por amor a Cristo. Aqui ele conhece Ivo Silva, instrumento de Deus, que conseguiu ajudar a tirá-lo deste lugar de sofrimento. E aqui ele conheceu Graça, alguém que seria instrumento de Deus para lhe trazer um pouco de alimento e de conforto espiritual. Parte da história do nosso apóstolo aqui na cidade de Conselheiro Lafayette. Parte de uma história que nos inspira. Sempre levava lá para ele. Aí eu pus numa lata doce de leite com coco e ele levou o bolo para ele. Eu falei, nossa, graças a Deus, filho, os moços já estão aí. Amanhã já vai ter o programa na rádio. Aqui, prisão e humilhação. Mas bem ao lado, 50 anos depois, o reconhecimento das maiores autoridades do município, provando que valeu a pena persistir. Nós estamos aqui nesse momento na Prefeitura de Conselheiro Lafayette, recebendo representantes da Igreja Casa da Bênção, neste momento tão importante para a Igreja, neste ano em que comemoramos 50 anos aí do jubileu do Ministério, jubileu de ouro, do Ministério do grande líder, fundador da Igreja, que fundou inclusive a primeira igreja aqui em Conselheiro Lafayette. Então, neste momento, o município reconhece a sua importância, que é um grande líder espiritual desta igreja, que faz um grande trabalho de evangelização, um grande trabalho social aqui na nossa comunidade. E como prova deste reconhecimento, o vereador João Paulo, presidente da Câmara Municipal, em nome de todo o Legislativo Municipal e do povo de Conselheiro Lafayette, está aqui fazendo a entrega de uma moção de aplauso aos representantes da igreja pelo reconhecimento a este importante trabalho prestado. Gostaria, na oportunidade também, de fazer um agradecimento deste exemplar, deste livro que estou recebendo aqui, da autobiografia deste grande líder, Jair de Oliveira. É uma alegria muito grande para nós compartilhar aqui este momento que é tão importante para a nossa comunidade e para a Igreja Casa da Bênção. Eu que agradeço. Nós estamos em Conselheiro Lafayette e eu, como secretário da Cultura, quero enviar uma mensagem para o apóstolo Jair de Oliveira, que aqui esteve na década de 70, bem no início da sua missão, edificando a sua igreja. E aqui ele foi perseguido, ele foi preso, ele sofreu várias injustiças. Talvez tudo isso tenha valido a pena, porque algo que se sustenta por 50 anos é porque tem a mão de Deus em cima dele. Nós queremos agradecer Jair de Oliveira por ter insistido, por ter resistido a todas as dificuldades e ter proporcionado à cidade de Conselheiro Lafayette desfrutar da existência da Casa da Bênção até os dias de hoje. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado por todo o povo lafaietense. Muito obrigado. A gente estava orando, né? Eu não sei se foi na casa da Irmã Piedade. Geralmente deve ser, que lá era o ponto de oração, né? Aí a gente estava orando, aí Deus revelou, Deus mostrou a cidade, mostrou ele entrando. Acho que até a igreja que ele alugou lá, Deus mostrou tudo direitinho. Ele falou com ele para ir, que ele ia passar a luta e tudo, mas que o ministério dele expandia. As promessas, né, que cumpriu na vida dele, tudo até hoje, Deus mostrou e falou. Foi quando Deus me levou a São João. Eu nunca tinha ido em São João, não conhecia nada. Aí no arrebatamento Deus começou a andar comigo. Aí quando eu voltei do arrebatamento, aí eu falei para ele: pastor, Deus me levou ao São do Rei, assim, assim, assim. E ele, devido por ele ser jovem, ser novo,
ele estava receoso, porque tinha um comentário na época que São João del Rei era lugar que matava padre e pastor. E ele estava com medo de ir. Entrou na avenida. E quando ele fez a curva assim, eu falei com ele, ó, rodoviária, pastor, fica aqui atrás. Fica atrás aqui. Aí o ônibus fez a curva assim, fez a volta, a rodoviária. Chegamos lá, olhamos. Ele olhou e falou assim, parece que é aqui, não é? Eu falei, é aqui mesmo. E Deus me mostrou também a rádio. Aí entramos à esquerda, Rádio São João del Rei. Falei, é aqui, pastor. Tem sim o horário, mas é X. É X. Aí como que diz? Aceitar ou largar. O pastor pela fé. Sem dinheiro nenhum no bolso. Sem um centavo. Aí ele pela fé mesmo. Vamos, sim. Né? E aqui, igreja, joelho no chão, jejum, monte, tudo preparando para a inauguração da igreja. O salão lá tá para alugar mesmo? Então, é X. Aceita? Aí, pastor, tá fechado. Aí chegamos, abrimos, ele estava no hotel e nós estávamos dentro da igreja, dormindo em cima de saco de... É negócio que limpa carro, né? Essas coisas. Eu, Vandir, Carlos, José Teixeira, Paulo Teixeira. Uma grande experiência ali nós adquirimos. Eu lembro muito bem também, logo no início, em São João del Rei, em Tiradentes, em Barroso. Eu com o evangelista Dornelles, com o evangelista Carlos de Souza, que hoje é missionário, Joedes, Getúlio, Mapa, enfim, foi uma grande experiência em Minas Gerais, em São João del Rei, onde multidões recebiam a bênção, a graça e a libertação de Deus. Aí, ali 2 horas começamos, ali Deus começou a operar o milagre. Ali já foi milagre, já foi bênção e Deus agindo na terra. Aí a obra começou. No seu livro autobiográfico, na página 187, o apóstolo Jair cita Prado, uma cidade do estado de Minas Gerais. Nós estamos no alto do Morro Cruzeiro, lá embaixo, esta cidade. E um dia, sabendo que Jair de Oliveira estaria na cidade, uma multidão se aglomerou na praça central para o receber. Mas não para ouvir as suas palavras ou receber as suas orações. Vieram com paus e pedras para apedrejá-lo, agredi-lo e talvez matá-lo. E ele foi preciso fugir da cidade. E nesse momento ele se lembra das palavras de Jesus que diz: se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade. E foi isso que o jovem pregador fez. Ao sair, sacudiu a poeira dos pés e seguiu o seu caminho, indo para outros lugares que o Espírito havia de revelar. E aí eu fui com ele, ou melhor dizendo, em Valadares eu fui com ele, né? E nós começamos a procurar um salão, né? Começamos a procurar um salão, andamos na cidade, nos hospedamos no Hotel Glória, na Rua Castro Alves, e começamos a procurar um salão e a orar, né? Buscar a Deus, e não aparecia salão. Rodoviária da cidade de Governador Valadares. Daqui, após procurar por um salão e não encontrar, nosso missionário Jair de Oliveira parte para Teófilo Otoni na esperança de iniciar ali os trabalhos. Mas a voz do Espírito foi bem clara no meio desta viagem e lhe disse: volta, a cidade é Governador Valadares. E então ele obedece, volta, pisa novamente nesta mesma rodoviária e daqui então parte à procura do primeiro salão, que seria o primeiro endereço da Casa da Bênção de toda a região. Subimos o pico Ibituruna para dizer e registrar que Governador Valadares também faz parte da história do apóstolo implantador de igrejas.
ele disse, vamos a Teófilo Otoni? De repente Deus tem uma direção diferente. E Deus então falou com ele na viagem, dentro do ônibus, através desse livro. E ele me disse que a gente estava indo a Teófilo Otoni, mas que Deus já tinha dado a direção, o comando para ele. Fomos lá, conhecemos a cidade, andamos na cidade, mas o coração dele já sabia o que tinha que fazer, pois na viagem Deus havia falado. Foi quando voltamos para Valadares e aí começou-se o trabalho, Deus curando, cego enxergando, paralítico andando, surdo ouvindo, todo tipo de manifestação miraculosa, segundo a Bíblia, estava acontecendo pelo poder da oração da fé. E isso aí espalhou. No princípio nós conhecemos somente aquele menino, né? Era um rapazinho. E quando nós chegamos lá, que eu olhei bem para ele, eu vi uma criança diferente, era um menino assim diferente. Ele falava diferente, ele cantava também, e tinha um outro rapaz que falava também umas palavras assim diferentes, que a gente não entendia bem. Aí ele começou a fazer orações para todo o povo, era a multidão que ia. Mas quando ele começava a orar pelo povo, acontecia alguma coisa que a gente ficou muito curioso. Nós ficamos curiosos, todo o povo ficou muito curioso, porque as pessoas caíam no chão. E era uma coisa diferente, uma oração diferente. Nós não conhecíamos aquela oração. E fui tomando confiança nele. Ele era completamente diferente dos outros. E hoje, graças a Deus, eu dou graças a Deus pela vida desse menino, que hoje é o nosso apóstolo. Aleluia! Foi quando surgiu, direcionado por Deus, em conversa com o presidente, e ele então foi em Goiânia conhecer. Aí o primeiro dia foi aquela multidão, assim, mais de 800 pessoas. Um milagre aconteceu, foi um negócio fantástico. Aí rompeu, marcamos a primeira unção, ele estava com um casamento marcado, né? Ele, para viajar, ele teve que arrumar um dinheiro emprestado em Brasília. E na quinta-feira, marcamos a primeira unção na quinta-feira, só que ele não ia estar presente. Que ele tinha que viajar para casar. Ele até falou para mim, eu acho que eu vou cancelar. Eu falei, não faço não. Oramos, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Praça Raul Soares, área central da capital mineira, Belo Horizonte. E ao fundo, com certeza, o endereço guardado no coração do nosso apóstolo Jair e da nossa missionária Graça, Hotel Sorrento. Junho de 1976, é inaugurado a Casa da Bênção em Recife, Pernambuco. Nas palavras do missionário José Geraldo, o que impulsionou a ida do missionário Jair de Oliveira ao Pernambuco foram 3 coisas. Primeiro, uma direção divina específica para aquela região. Segundo, um fervor missionário. E terceiro, uma paixão pelas almas perdidas. E aí sim, a igreja é inaugurada. As primeiras reuniões aconteceram no Atlético Clube de Amadores. Dali, alugou-se um salão na Estrada dos Remédios. Em seguida, primeiro prédio próprio. E aí sim, o trabalho se espalhou por todo o Nordeste brasileiro. Milhares de vidas salvas. Dezenas e dezenas de igrejas construídas e consolidadas. Todo o Nordeste alcançado com a palavra de Deus através da vida e do ministério do nosso missionário Jair de Oliveira, que lá atrás foi ali acompanhado pelo missionário Jaime Caieiro, uma dupla de instrumentos nas mãos de Deus. Após 13 anos em Recife, depois de uma grande obra consolidada, o missionário Jair de Oliveira é enviado para o estado do Espírito Santo. Chegando aqui, a primeira reunião, Clube do Saldanha, Ginásio Wilson Freitas. Milhares de pessoas curadas e libertas. De lá, 30 dias depois, a igreja é inaugurada no Posto 7, em Vila Velha. Em seguida, já na capital, Xará Móveis, grandes cultos, maravilhas extraordinárias acontecendo. Da Xará Móveis, prédio próprio
Mário Ciprestes, templo da Catedral da Bênção no estado. E hoje, 34 anos depois, estamos em muitas cidades. Estamos num grupo de muitos pastores, líderes, homens e mulheres que compõem uma equipe aguerrida de trabalho ao lado do nosso apóstolo Jair de Oliveira. Uma grande obra acontecendo aqui no estado do Espírito Santo. Mas era chegado de alcançar responsabilidades maiores. Com a partida do nosso querido apóstolo Doriel de Oliveira, o missionário Jair de Oliveira recebe a incumbência do apostolado. E hoje, não só Vitória, mas o Brasil tem recebido a cobertura espiritual desse homem de Deus. Pai de muitos filhos, homem que tem levado o evangelho a milhares de vidas e a muitos e muitos lugares. Parabéns, apóstolo Jair de Oliveira. O Brasil se alegra, se congratula com esta data tão extraordinária. São 50 anos de trabalho, de luta intensa, mas também de muitas vidas salvas, de colheita farta. Que o Senhor te fortaleça e que a sua caminhada seja longa para a glória daquele que te chamou e daquele que tem te sustentado durante todos esses anos. Os nossos parabéns, nosso querido e amado apóstolo Jair de Oliveira.